E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto, nos conteúdos. Nós entraremos agora na reta final, em que a gente vai ver sequências, progressões quando eu falo aqui, progressões aritméticas, progressões geométricas, progressões harmônicas, e recorrências, né? No começo do semestre, eu já falei um pouco de sequências de números e quando falei de sequência também falei sobre somatórios e produtórios. Então, esses detalhes, né, sequências de números, somatórios e produtórios, como eu já mencionei no início do semestre, em outros momentos, eu não vou mais tocar nesses pontos agora, eu vou usar como se vocês já soubessem, tá? Então, vou começar a partir de progressões, vou começar com progressões aritméticas. Então, nós vamos começar aqui, progressões aritméticas. Bom, e a definição de progressão aritmética é o seguinte. Então, nós vamos ter uma sequência de números. Eu vou batizar essa sequência A índice N, ou seja, que esse A índice N são os termos gerais dessa sequência, tá? Então, uma sequência recebe o nome de progressão aritmética. No caso, nós vamos indicar como PA, tá? Se e somente se ela satisfaz dois requisitos. O primeiro, vamos chamar A1, vai ser um certo A. Esse A aqui pertence aos reais. É o nosso primeiro termo. E satisfaz um segundo ponto, que diz que o AN mais 1 é igual ao AN mais um R. Esse R aqui, no caso, isso aqui para todo um N, né? Obviamente, todo um N pertencente aos naturais. E R aqui, obviamente, pertencente aos reais. Esse R aqui nós chamamos de razão da progressão. Então, exemplos de progressões: a sequência dos números naturais. Isso é uma progressão, né? Em que a razão é 1. Então, o primeiro termo é um número real, obviamente, está aqui ele. E para cada número número depois do 1, obviamente, por exemplo, o A2, o segundo termo, é o antecessor, isso aqui está dizendo que é o antecessor do AN mais 1, mais uma razão, ou seja, qualquer número vai ser o seu antecessor mais essa razão, que no caso aqui, 1, né? Um outro exemplo, vamos pegar aqui o primeiro termo igual a 2 e a razão igual a menos 5. Então, nós vamos obter aqui a seguinte progressão aritmética. Vai começar com 2, aí depois vem menos 3, menos 8, depois menos 13, e assim sucessivamente, né? Então, nós obtemos essa sequência aí de números, certo? Feito isso,
Nós podemos dar um outro exemplo aqui de como escrever de forma geral, que diz o seguinte, seja uma PA de késimo termo o A índice K, tá? Cuja razão seja R, cuja razão é R. Então, nós temos o seguinte, o A índice K mais 1, obviamente, vai ser o A índice K mais R, o A índice K mais 2 vai ser o A índice K mais 1 mais R, o A índice K mais 3 vai ser o A índice K mais 2 mais R, e isso sucessivamente até o 1AN geral, que é o seu AN menos 1, mais essa mesma razão. E olha só que interessante, é que se eu somar membro a membro, né, nós vamos ter o seguinte, vamos somar todo mundo aqui. Então, do lado esquerdo, nós vamos ter AK mais 1, mais AK mais 2, mais AK mais 3, mais etc., mais a N. Do outro lado, nós temos o AK, mais AK mais 1, mais AK mais 2, vou botar o AK mais 2 aqui, mais etc., mais a N menos 1, mais nós temos uma soma de R's aqui, e que se nós observarmos, nós temos aqui, vejamos, deixa eu ver aqui, do 1, vamos ver quantos termos nós temos aqui. 0, 1, 2 até n menos 1. N não vai ser n. Não vai ser n. Pronto. Se tivéssemos começando do 1, terminando no n, teria n termos. Mas nós estamos começando no k mais 1. Então, antes aqui, teria o AK, né? Então, na verdade, aqui tem n menos k termos. Então, nós temos n menos k vezes essa razão. Agora, veja o seguinte. Antes aqui do AN, tem o AN menos 1. Então, veja que AK mais 1 cancela com AK mais 1, AK mais 2 cancela com AK mais 2, vai todo mundo cancelar aqui dentro, até o AN menos 1, que vai cancelar com o AN menos 1 que está aqui. Vai sobrar para a gente somente do lado esquerdo o AN, que é igual ao AK, mais N menos K vezes a razão. Isso aqui nós chamamos de termo geral, né? Termo geral, no caso da PA. Ou seja, eu posso determinar o termo geral não mais só em relação ao antecessor, mas a razão. Posso gerar um termo qualquer em relação a qualquer termo que eu queira. E isso é interessante. Por exemplo, vamos ver um exemplo disso. Vamos supor que eu tenha, se uma PA é tal que o seu A5 seja 3 e a razão seja 2.
Vamos supor que eu quero saber quem é o 13º termo. Calcule o 13º termo. Tá, a princípio, ficaria complicado, porque para calcular o 13º termo, eu teria que ter o A12 mais a razão. A razão eu já tenho, mas para calcular o A12, eu precisaria do A11, aí depois do A10, e assim sucessivamente. Mas eu não vou precisar de tudo isso. Porque eu posso olhar para essa fórmula aqui acima, e eu tenho que o A13 nada mais é do que o A5, mais 13 menos 5 vezes a razão. Ou seja, o A5 é 3, 13 menos 5 é 8 e a razão é 2. Ou seja, o A13 facilmente foi dado aqui, dá 16 mais 3 dá 19, né? Então, essa forma de termo geral, ela é muito interessante porque fica fácil a gente determinar qualquer termo que nós quisermos em função de um outro termo, né? E, obviamente, tendo a razão. E aqui nós temos uma proposição interessante. E a proposição diz o seguinte: numa PA em que o número de termos n é par, vai acontecer o seguinte: A1 mais AN vai ser igual a A2 mais AN menos 1, que é igual ao A3 mais AN menos 2, que é igual, etc., a AN sobre 2, vou dar um espaçozinho aqui, mais AN sobre 2, mais 1. E vamos ver por que isso é verdade, né? Por que isso é verdade? Vamos supor, se eu tiver A1, A2, A3, A4, sendo a minha PA, o A1 mais o A4 tem que ser igual ao A2 mais o A3. Os termos que são equidistantes, né? Aqui, esse mais 1 é índice, certo? É índice aqui do A. É o AN sobre 2 mais o AN sobre 2 mais 1. Então, vamos ver que isso é verdade. Por que isso é verdade? Então, veja que o AN, quem é AN? Nada mais é do que A1 mais N menos 1 vezes a razão. Isso daqui é o nosso A1 mais o AN. Ou seja, eu tenho que isso daqui nada mais é do que 2 vezes A1 mais N menos 1 vezes a razão. Agora veja o seguinte, como N é par, quem é a N sobre 2? A N sobre 2, eu posso escrever como sendo... Isso aqui eu escrevi o AN dessa forma, né? Só para título de curiosidade, usando aquela forma geral que nós acabamos de ver aqui acima. Eu usei o K igual a 1, tá? Acabei não mencionando aqui, mas ficou subentendido aqui que eu usei o K igual a 1. Então, o que é N sobre 2? N sobre 2 é um número inteiro que eu posso escrever em função do A1 mais N sobre 2 menos 1 vezes a razão. E, consequentemente, o AN sobre 2 mais 1 nada mais vai ser do que o A1 mais N sobre 2 mais 1 menos 1 vezes a razão. Com isso aqui, nós temos que isso aqui vai ser A1 mais N sobre 2 vezes a razão, e isso daqui vai ser A1 mais N sobre 2 vezes a razão menos a razão. Então, quando eu somar essas duas expressões, somando aqui, do lado esquerdo eu tenho o AN sobre 2, mais o AN sobre 2 mais 1,
que vai ser igual, obviamente, a 2A1, tá aqui, ó, 2A1, perfeito. N sobre 2R mais N sobre 2R nada mais do que NR. Menos esse R, eu ponho o R em evidência, então fica N menos 1 vezes R. E aqui, casando com o que nós temos, que é o A1 mais AN. Então, veja que aqui em cima, depois ele diz A2 mais AN menos 1 também é igual a 1 mais AN. Isso porque é óbvio, porque os termos, né, equidistantes, eles têm que ser iguais. Por que os termos equidistantes, eles têm que ser iguais? Né? Justamente por aquela fórmula que nós usamos. Né? Por exemplo, o A1 mais AN tem que ser igual ao A2 mais o AN menos 2. Por quê? Porque aqui vai ser A1 mais A1 mais N menos 1 vezes a razão. Aqui, em função do A1, vai ser A1 mais a razão, que é o A2. E o AN menos 2 vai ser o A1 mais N menos 2, né? No caso, N menos 2 menos 1, que é N menos 3, né? Vezes a razão. Isso aqui nada mais é do que 2A1, mas, se eu pegar essa razão aqui e inserir aqui, nós vamos ter N menos 2 vezes a razão, né? Então, peraí, que deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu fiz errado. A1 mais a razão é o A2, perfeito. E o AN menos 2 é o A1, mais N menos 2. Ah, já vi, né? É porque é o... Cadê lá em cima? É o A2 mais a N menos 1, não o AN menos 2. Né? Por isso que ele estava dando errado. Então, aqui, na verdade, é N menos 1, que então vai mudar. Então, aqui é N menos 1, agora sim. E aqui vai ser menos 2. Então, fica N menos 1 vezes a razão, dando exatamente essa mesma expressão. Então, se você for ver, nós temos o A1 aqui, o AN aqui. Aí nós temos o A2 aqui na sequência, e o AN menos 1 aqui na sequência. Então, esse é equidistante a esse é equidistante a esse. Então, a soma dos termos equidistantes tem que ser a mesma, né? E aqui acabamos de ver que realmente é a mesma. Muito bacana isso, tá? Essa ideia de termos equidistantes nos dá uma observação. Será que se eu tiver dois números, eu posso inserir uma quantidade de números entre eles, ou seja, fazer uma interpolação, de modo a obter uma progressão aritmética? E a resposta é sim, né? Interpolar termos entre dois números A e B, para formar uma PA de K mais dois termos. Então, essa observação é o seguinte: interpolar K, e vamos chamar de termos, vamos chamar assim de meios aritméticos, né? De números aritméticos. K meios aritméticos entre dois números, aí eu vou chamar aqui os dois números de A e B, certo? E para formar uma PA de, obviamente, como eu tenho dois números, eu vou colocar entre esses dois números K números, então vou formar uma PA de K mais dois termos, de tal forma que o primeiro termo seja o A, obviamente, e o último termo, o AK mais 2,
seja o B. Então, nós podemos sim fazer isso. E como é que se faz isso? Então, vejamos. Vamos dar um exemplo. Interpolar 6 números entre 8 e 2, de modo a obter uma PA com 8 termos. Então, nós temos o A1, que é 8, e o A8, obviamente, vai ser 2. Então, nós temos o seguinte: A1 mais 8 menos 1 vezes a razão, isso daqui é o A8, né? É 2. Que implica, já que o A1 é 8, isso aqui vai dar 7 vezes a razão, isso é 2. Isso implica que a nossa razão dessa PA, então, tem que ser menos... Passo 8 para o outro lado, 2 menos 8, menos 6, e passo 7 dividindo, menos 6 sobre 7. Então, quem são os meus 6 números? Quem são os 6 números que eu posso colocar entre o 8 e o 2 de forma a formar uma sequência, e essa sequência de 8 números vai ser uma PA. Então, basta eu ir agora subtraindo menos 6 sobre 7, menos 6 sobre 7, né? E isso é muito interessante. Isso é tão interessante que, às vezes, é conveniente a gente escrever os termos de uma PA de uma forma para simplificar algumas contas. Vou apagar isso aqui, que já está carregado de informação. Então, algumas vezes é conveniente a gente usar algumas notações, né? Algumas notações especiais. Então, vou colocar aqui assim, notações especiais para PAs. Para PAs. Então, a primeira, por exemplo, uma PA de 3 termos. 3 termos e razão R. Então, poderia escrever os termos assim, ó. X menos R, X e X mais R. Aí você pergunta, mas por que é conveniente escrever assim? Porque se você for somar todo mundo, se você for fazer contas desse tipo, né, é interessante, por exemplo, escrever assim para que você, por exemplo, aqui não esteja em função da razão, que aqui eu estou dando uma outra variável, então teria duas incógnitas aqui, porque a princípio eu estou dizendo que a razão é R, mas eu poderia não dizer quem é essa razão. Então, se a questão não disser quem é a razão, é conveniente você escrever uma PA de 3 termos dessa forma, porque aí se você somar todo mundo, você elimina a razão. Então, o menos R com o R aqui some, né? Fica só 3x na soma de tudo. Outra, uma PA de 4 termos. E razão R. E razão R. Então, nós poderíamos escrevê-la assim, ó. X menos 3R. X menos R. Na verdade, obviamente não vai ser, porque aqui a razão já não seria R, né? Mas então eu vou escrever assim, x menos 3y, x menos y, x mais y e x mais 3y. E nesse caso aqui, nós temos que o y tem que ser, como a razão é r, y tem que ser r sobre 2. E se você for ver, obviamente, aqui ficaria, então, x menos 3r sobre 2, x menos r sobre 2, x mais r sobre 2 e x mais 3r sobre 2. Se você soma r ao primeiro termo, vai dar menos 3r sobre 2 mais r, dá menos r sobre 2. Então, fica x menos r sobre 2. E aqui, escrevendo dessa forma, também, quando você soma todo mundo, elimina-se a razão. Olha só. Vamos ver uma terceira forma aqui.
Então, uma PA de 5 termos. E razão R. Então, nós teríamos x menos 2R, essa é mais fácil. Mas com um número de termos ímpares é sempre mais fácil, né? X menos R, x mais R, e x mais 2R. Então, somando tudo aí também, né? Nós teríamos somente o x, nós não teríamos a razão. Tá? Isso é interessante. Então, falando em soma, como eu disse aqui, por que a gente está escrevendo essas PAs assim? E às vezes a gente quer trabalhar com soma de termos. Então, falando em soma de termos, né, vamos para a soma de n termos numa PA. Soma dos n termos de uma PA. Obviamente, essa PA com n termos, né? Bom, nós queremos calcular a soma, a seguinte soma, né? O A1 mais A2 mais O3 mais etc. mais a n. Como é que a gente faz essa soma? Então, veja que aqui nada mais é do que a soma de Gauss. Por quê? Porque nós vimos agora há pouco que o A1 e o AN, eles têm o mesmo valor do A2 com a n menos 1. Então, vou fazer o seguinte. Vou dar um espaço aqui. Vou colocar o AN menos 1 aqui. Vou colocar o AN menos 2 aqui. O AN menos 1 aqui e o AN aqui. Então, o A3, somado com o AN menos 2, tem o mesmo valor do A1 mais o AN. Então, o AN menos 2 aqui somado com o A3, o AN menos 1 somado com o A2 e o AN somado com o A1. Se você for ver, essa soma aqui nada mais é do que essa mesma que nós estamos aqui acima. A única diferença é que nós estamos escrevendo ela de forma invertida. Então, somando tudo aqui, nós temos que 2 vezes S, que é essa soma, é igual a A1 mais AN. Essa soma aqui é A1 mais AN também. Todas essas somas que eu estou circulando, todas elas são iguais a A1 mais AN. Mas quantas somas A1 mais AN tem? Ora, só ver aqui que nós começamos no 1 e terminamos no N. Então, são N somas. Portanto, essa soma nada mais é do que A1 mais AN, o primeiro termo mais o último, vezes o número de termos dividido por 2. Então, isso daqui é a famosa soma de Gauss, né? E que determina a soma dos termos de uma PA. A soma dos N termos, né? De uma PA. Bom, beleza. Então, isso é bem interessante, né? Outra coisa que também é muito interessante quando a gente está trabalhando com PAs, vou escrever isso como uma proposição, é que o termo geral de qualquer PA, termo geral de qualquer PA, e essa PA de N termos, é linear. Vamos colocar assim, é linear. Ou seja, é da forma... Como é que é a forma linear? A forma é de uma função do primeiro grau. Ou seja, é da forma AN mais B. Né? Onde a razão R é o A. E o primeiro termo obviamente, o primeiro termo deixa eu ver aqui, para n igual a 1, obviamente, vai ser A mais B, ó, né? E o primeiro termo é A mais B. Poderia colocar para o primeiro termo CB, mas fazendo A0, né? Mas aí
Aí a PA teria que terminar com até o N, a N menos 1. Mas fazendo do A1 até o AN, fica melhor escrever assim mesmo. Então, deixa dessa forma. O primeiro termo é o A mais B, né? E a razão é A. Obviamente que, por exemplo, o A1 vai ser A mais B, ó. O A2 é 2A mais B, o A3 é 3A mais B, e assim sucessivamente, que você está somando A e A. Certo? Deixa eu ver aqui o que mais. Deixa eu ver se tem algo mais importante. É isso. Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Alguns exercícios. Então, vou limpar aqui a tela. Vejamos aqui, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Uma questão aqui interessante. Prove que se ABC e 1 sobre A, 1 sobre A não. 1 sobre B, 1 sobre C e 1 sobre D, acho que essa questão e 1 sobre D, e 1 sobre D são PAs, então 2A vezes D tem que ser igual a A mais C vezes C. Então, você tem que mostrar isso aí. Se nós temos essas duas sequências aí sendo PAs, né? Então, nós temos que ter essa igualdade. Então, como é que fica a solução disso? Ora, se nós temos uma PA que é formada com os termos A, B e C, isso implica que o termo central, duas vezes ele tem que ser igual a A mais C, né? Então, nós vimos numa proposição, agora há pouco, mas na proposição eu falei só do quando a PA é ímpar, né? Então, vou colocar aqui, eu acabei esquecendo, proposição, vou só enunciar aqui no caso. Então, numa PA de N termos, com N ímpar, temos que A1 mais AN é igual também a 2 mais AN menos 1, também a mesma coisa que nós vimos lá com os pares, mas que isso aqui vai ser igual a duas vezes o AN mais 1 sobre 2. Esse é o termo central. Então, vamos deixar aqui de abrir aspas, né? Porque nós estamos usando isso nessa condição aqui em cima. Tá? Então, vamos voltar aqui para a questão. Então, vendo isso, o termo central é o B. Então, duas vezes o B, obviamente, tem que ser igual à soma dos equidistantes, que é o A e o C. Então, a princípio, nós temos isso. Por outro lado, nós temos que 1 sobre D é B, 1 sobre C e 1 sobre D também é um PA. E isso implica, então, que duas vezes 1 sobre C é igual a 1 sobre B mais 1 sobre D. Ou seja, nós podemos tirar o MMC aqui, que vai ficar B vezes D, então vai ficar aqui B mais D em cima, né? E aí, multiplicando os meus pelos extremos, duas vezes B vezes D tem que ser igual a B mais D vezes C. Então, nós temos isso daí, a princípio. E aí, dessa
equação, nós temos o seguinte. Quem é 2b? Nós temos que 2 vezes o b, lá em cima, é A mais C. Então, nós temos que A mais C vezes o D é igual a C vezes o B mais D. E aí, se nós multiplicarmos aqui, nós temos AD mais CD igual a BC mais CD. CD cancela com CD, ou seja, nós temos que o AD, na verdade, é igual ao BC. Na verdade, então, se eu multiplicar por 2 dos dois lados, 2AD é igual a 2BC. Né? E aí, na primeira igualdade, em que eu tenho 2 vezes o B, se eu multiplico por C, o que é que acontece? Se eu multiplico por C dos dois lados aqui, eu tenho 2BC igual a A mais C vezes C. Então, lá da primeira, nós temos que 2BC é igual a A mais C vezes C. Mais 2BC, nós acabamos de ver que é 2AD. Então, 2AD é igual a A mais C vezes C, como queríamos mostrar na questão. Essa é uma questão bem interessante, né? E aí a gente usa esses conceitos, a gente está usando esses conceitos aí que foram vistos aqui na aula. Vou fazer mais um exemplo, rapidamente, que diz assim, uma PA em que o AP é igual a Q e o AQ é igual a P. Ache o AP mais Q. Essa questão aqui é mais interessante, né? Bom, então vamos dizer que R é a razão dessa PA. Nem foi dado o R. Então quem é o AP? O AP nós temos que eu posso escrever em função de qualquer número, né? Então eu vou escrever em função do AQ. Então isso aqui vai ser P menos Q vezes a razão. E quem no caso, o AP aqui, nós temos que é Q, e nós temos que o AQ é P. Então, mais P menos Q vezes a razão. Isso implica, obviamente, que a razão vai ser, passo o P para o outro lado, é Q menos P, sobre P menos Q, que dá igual a menos 1, né? Um é igual é o outro com sinal trocado. Então, nós temos, então, que o AP mais Q vai ser, posso escrever em função do AQ, por exemplo, mais P mais Q, 1 menos Q, fez a razão. Que isso vai ser AQ mais P vezes a razão, que é menos 1. Mas o AQ, nós acabamos de ver que é P. E aqui nós temos menos P, então o AP mais Q é 0. Olha só que bacana. Então, essa é uma questão bem interessante. Além de progressões aritméticas, eu vou logo falar aqui na aula de hoje sobre progressões harmônicas, porque progressões harmônicas é coisa rápida. E dependem, na verdade, das progressões aritméticas. A gente diz, na verdade, pela definição, que uma sequência AN aqui, de números reais, não nulos, obviamente, vocês vão entender por que tem que ser não nulos, é dita uma progressão harmônica
nós vamos indicar aqui por pH, se e somente se e somente se a sequência 1 sobre o AN é uma PA. Então, obviamente, para que isso aqui seja 1 sobre o AN tem que ser uma PA, os ANs não podem ser nulos, né? Então, se tiver algum termo nulo, a progressão já não é harmônica. Tá? Então, exemplos. 1, 1/2, 1/3, 1/4, etc. é uma progressão harmônica. Por que é uma progressão harmônica? Porque os inversos desses números são 1, 2, 3, 4, e nós vimos que é uma PA. Olha só. Outro exemplo de progressão harmônica. Deixa eu pensar aqui. Menos 1/3, menos 1, 1, e 1/3, usando aquelas formas de se escrever PA, né, com 4 termos. Isso aqui é uma progressão harmônica, pois a sequência, que é o inverso dessa daqui, da menos 3, menos 1, 1 e 3, é uma PA. Isso é bem interessante, né? Consequentemente, a sequência totalmente constante, vamos, por exemplo, 1/7, 1/7, 1/7, toda ela igual, também é progressão harmônica, porque o inverso dela, né, também é uma PA. Então, acredito que vocês já tenham pego a ideia, né? Uma sequência de números será uma progressão harmônica se os seus inversos formarem uma progressão aritmética. E a única coisa que nos interessa aqui é o termo geral. Termo geral de uma progressão harmônica. Bom, o termo geral de uma progressão harmônica vai ser dado da seguinte forma. O AN vai ser dado por A1 vezes A2 sobre A2 mais N-1 vezes A1 menos A2. Então, esse aqui é o nosso termo geral. Então, diferente das PAs, para obter o termo geral, a gente precisa dos dois primeiros termos, né? Bom, mas por que isso é verdade, né? Vamos à prova disso, a demonstração disso. Bom, como a N é uma progressão harmônica, então, o inverso dela, né? Vamos chamar assim a sequência em que o termo geral é Bn, que vai ser o inverso do AN, vamos fazer assim, no caso, uma PA, né? Então, vamos fazer assim. Então, isso aqui, essa formulazinha aqui, beleza? É o termo geral, né? De uma PA. De uma PA, cuja razão... A razão é fácil de uma PA. Basta pegar o primeiro termo e o segundo. Pega o segundo, subtrai do primeiro, obviamente, né? Cuja razão R vai ser B2 menos B1. Então, que na verdade B2 é 1 sobre A2 e B1 é 1 sobre A1, obviamente. Que isso aqui nada mais é do que A1, A2 aqui multiplicando faz um MMC, né? Que vai dar aqui A1 menos A2. Então já está ficando parecido, né, com o que nós temos aqui em cima. Então, o Bn, que é termo geral, vai ser o B1 mais N menos 1 vezes a razão. Ou seja, isso daqui é igual a 1 sobre A1
mais n menos 1 vezes a razão, e na razão nós acabamos de ver que é A1 menos A2 vezes A1, A2. Isso daqui nada mais é, simplificando, igual a, obviamente, o MMC aqui vai ser A1, A2, que nós temos o A1 aqui, e aqui é A1 vezes A2. Então, A1 vezes A2 dividido por A1 dá A2, então aqui fica 2, mais N menos 1 vezes A1 menos A2. Isso é o meu BN. Mas, olha, eu quero o termo geral da progressão harmônica, não da progressão aritmética, então é só obter o inverso disso, né? O AN, então, é só inverter isso daqui, A1 sobre A1 vezes A2, sobre A2 mais N menos 1 vezes A1 menos A2. Pronto. E aí aqui, como nós queríamos mostrar o que foi dito assim. Né? Então, com isso daqui eu vou dar por encerrado, tá? Nossa aula de hoje. Depois, acho que semana que vem eu vou estar colocando uma atividade que é justamente sobre isso, aí vocês vão ter uma lista de exercícios sobre isso, e a gente pode marcar uma aulazinha de exercícios extra, para a gente discutir mais questões sobre isso daqui, tá bem? Então, até mais, até a próxima aula. Eu vou parar aqui a apresentação, interromper aqui a gravação.